estaduais agiram rápido e já destinaram 10 milhões de reais para contratar uma ala exclusiva no Hospital do Amor, para pacientes com Covid-19. O Dr. Carlos Alexandre, diretor técnico do hospital, falou sobre as vantagens da nova ala só para tratamento dos infectados. Acabou se transformando numa ação muito positiva para a sociedade, para o hospital. A ala contratada com dinheiro que os deputados economizaram tem 61 leitos, sendo 12 de UTI. O preço está abaixo do mercado e gerou cerca de 100 empregos para atender a população e salvar vidas. Jean Negreiros, o diretor executivo do Hospital do Amor, elogiou os deputados de Rondônia pela iniciativa. Eu gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa, todos os deputados que se uniram em prol desse momento atual, dessa pandemia, e isso foi possível para que nós pudéssemos aqui estar entregando esses 12 leitos. Os nossos deputados estaduais estão fazendo isso e muito mais porque querem fim da pandemia. Precisamos cuidar da higiene principalmente e acreditar que o distanciamento ainda é a melhor forma de evitar a doença. Só assim é que vamos salvar nossas vidas e as vidas de quem amamos. Assembleia Legislativa, o poder da sua voz. O programa que você irá ouvir a seguir, bem como todo o seu conteúdo, é de total responsabilidade do apresentador ou apresentadores. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem romendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo. Olá, muito boa tarde. Sou Francisco Matias. Estamos começando mais uma edição do programa A Voz do Povo, nesta quarta-feira, a última do mês de setembro, dia 30 de setembro. A partir de agora, 12:03 até as 13 horas, você vai estar ligado com a entrevista, com a informação precisa, fundamentada no site www.rondonoticias.com.br, e você pode participar do programa pelo celular 992145306, com suas mensagens, seus questionamentos, qualquer ponto de Porto Velho, qualquer ponto do estado de Rondônia e do mundo, aí pelas redes, né, sociais, pelo nosso Face, pela nossa página. Você pode participar do programa, porque quem faz o programa é o ouvinte. Sua Excelência, o ouvinte faz o programa. E hoje vamos conversar aqui com dois convidados muito especiais. No primeiro bloco e segundo bloco, com Hélio Dias. Hélio Dias é presidente da Federação da Agricultura de Rondônia e vai discorrer aqui sobre o próprio sistema da federação, como é que está a questão dos financiamentos para o pequeno produtor rural, como é o sistema de produção rural de Rondônia, se ainda é das grandes fazendas, se tem mais produtor na área familiar. Ele vai dar aqui as suas explicações, porque ele conhece tudo sobre isso. E no terceiro e quarto bloco, vamos conversar com o Silvio Carlos, que vai tratar aqui do esporte paralímpico. Hoje o programa, nessa quarta-feira, está para você, para oferecer o que há de melhor em informações. Antes de passar para o nosso entrevistado, nosso convidado muito especial, vamos falar de novo da Covid. Como é que você não fala da Covid se ela está matando todo dia? Como é que você não fala da Covid se ela está dizendo assim, olha, todo dia eu estou aqui, não esmoreci ainda, não cansei ainda, e tem muita gente achando que o coronavírus foi embora, voltou para a China. Coisa nenhuma, está aqui, e dá uma olhadinha, nas últimas 24 horas em Rondônia já tem mais de 287 novos casos, né? E 11 óbitos, 11 mortes. Hoje é quarta-feira, nós tivemos 3 na segunda, tivemos 4 ontem, 11 hoje, vai aumentando. E vai aumentando. Então, recomendação da Voz do Povo: use máscara, mantenha o distanciamento de 1 metro. Vai chegar em casa, sai do trabalho, vai para casa, antes de entrar no quarto, antes de jantar ou de almoçar, toma um belo banho.
né? Lava bem a testa, pensa que a testa não está, o Covid está na testa também. Não é por outro motivo que você vai lavar a testa, estou falando pelo Covid, né? Lava as mãos sempre com sabão e depois passa um álcool, né? Um álcool, ou álcool em gel, ou álcool 70, ou álcool, mas passa álcool, pelo amor de Deus. Porque a higienização inibe a ação do vídeo e a falta de aglomeração é outro também. Aqui no programa, nós estamos num estúdio em que a produção usa máscara, o convidado que vai para o outro bloco fica usando máscara e o convidado que está na entrevista e eu não precisamos usar porque tem aqui uma proteção de acrílico que a gente não lança perdigoto um no outro, pode até espirrar como a vez espirro, não pegue ninguém. Aqui é tranquilo, proteção total. E tem o álcool aí para dar para o entrevistado, né? Esse álcool, uma vez, eu me lembro de uma história interessante, produção, um grupo aí que não você está onde é, aqui no Rondônia, recebia álcool normal. Faltou esse álcool normal e um amigo meu levou álcool em gel. Olha, eu só trouxe esse álcool em gel. Na semana seguinte eu vou levar o álcool normal, o cara falou, não, gente, que é aquele álcool que passa no pão, você trouxe? Então tem gente que se viciou no álcool em gel. É incrível, né? Então nós vamos à entrevista. Vamos à entrevista com um convidado muito especial. Vamos lá. A Voz do Povo. Entrevista. Muito boa tarde, Hélio Dias, presidente da Federação da Agricultura de Rondônia. É um prazer recebê-lo na Voz do Povo. Bom dia, nossos ouvintes do seu programa. Bom dia, Francisco Matias, o nosso apresentador desse belo programa, e todos os ouvintes da de Rondônia. É um prazer estar aqui no seu programa. Gostaria também de mandar um abraço por estar afastado, mas o meu amigo Arimar, que sempre fez um grande trabalho e continua fazendo nesse estado. Muito bom. Hélio, você preside a Federação da Agricultura de Rondônia, né? Em dimensões estaduais, e como Rondônia é um estado em que a agricultura é um dos pontos principais da economia, como é que a federação atua hoje nos municípios para, digamos assim, organizar esse sistema social da agricultura? Olha, muito boa pergunta, Francisco. Na verdade, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, ela é a representante legítimo dos produtores rurais do Estado, dos proprietários rurais, independente se é pequeno, médio e grande. Para nós não tem tamanho de produtor, tem tamanho de propriedade. Propriedade menor, propriedade média, propriedade grande, mas todos somos produtores rurais e viemos para esse estado com o objetivo de trabalhar, de produzir, de criar nossas famílias, né, e de crescer junto economicamente. E esse estado é uma pujança. Esse estado é um estado que veio, é um estado que existe e de alta produção, um estado que é diferenciado em relação à Amazônia. Talvez ele pudesse ser do centro-oeste, pudesse ser um estado comparado até com o sul do país. Ele é mais de centro-oeste do que de Amazônia. Exatamente, pelas características produtivas, pelas características de solo, né? Enfim, e pela própria povoação, né? Foi povoado por várias partes, por imigrantes de várias partes do país, pessoal que vieram com tradição no café, com tradição no cacau, com tradição na pecuária de corte, de leite, de hortifruti granjeiro, faz esse estado essa pujança. A sua pergunta nos remete a dizer que nós somos organizados em sindicatos de produtores rurais. Nós temos hoje 26 sindicatos de produtores rurais no estado de Rondônia. Daqui para Cerejeiras, a grande maioria dos municípios maiores tem a representação da Federação da Agricultura, o sindicato rural lá, que representa também o Senar, nas atividades do Senar como treinamento, capacitação, assistência técnica, e a gente participa de forma efetiva das políticas públicas, as políticas públicas municipais e estaduais. A dos municípios está lá de alerta, né? Está lá de olho nas políticas públicas dos municípios, participando dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, participando das políticas públicas municipais, brigando por calcário, enfim, fazendo aquele trabalho de desenvolvimento e de apoio às secretarias municipais de agricultura. A nível de estado, a federação já tem essa grande responsabilidade de discutir, de acompanhar as políticas públicas, virado lei na Assembleia Legislativa, muitos pleitos são transformados em lei. A Secretaria de Estado da Agricultura, a gente acompanha de perto os conselhos, as câmaras técnicas, os conselhos estaduais. Acompanha e participa ou só acompanha? Participa de forma efetiva, discutimos os problemas, porque os problemas surgem do dia a dia.
É problema na cultura do café, é problema na cultura do cacau, é problema no preço da produção. É no preço da produção. Um dia desse teve aí a questão uma grande greve do leite, o preço que ficou baixo. Nós fomos decisivos, junto com os grupos de produtores, em levar proposta, de discutir, de fazer greve mesmo. Eu vi esse movimento dizer que uma garrafinha de água mineral estava preço mais elevado do que o litro de leite, né? Toda a vida, inclusive uma cervejinha em lata ainda custa mais do que um litro de leite. Isso não pode em lugar nenhum no Brasil, né? No mundo não poderia, mas infelizmente custa. Essa questão da produção, eu vou começar com a pecuária. A pecuária é diferente da piscicultura, né? Certo. A pecuária... Não, a pecuária não. O setor pesqueiro. Pesqueiro. Você falou aí, na pecuária, pesqueiro. É diferente da piscicultura. Certo. No setor pesqueiro, quais são os municípios de Rondônia que têm maior desenvolvimento, maior produção e maior quantidade de pescadores? Olha, nós temos dois tipos de piscicultura no estado de Rondônia. A piscicultura organizada comercial, construída em tanques, escavado, que a gente chama. Essa hoje, do Criame, né? Do Criame, muito forte em Rondônia. Nós hoje destacamos como o maior criador de tambaqui hoje do Brasil, né? Ainda é? Ainda é. É muito forte, principalmente tendo o pirarucu puxando à frente aí, como esse peixe, nosso da Amazônia. E Ariquemes se destaca o Vale do Jamari. Inclusive teve uma grande festa agora semana passada, em 10 cidades. Foi um destaque estadual de promoção. Agora, a pesca artesanal, ela é muito forte aqui na região norte do estado, principalmente Porto Velho, Guajará-Mirim, essa região do Alto Madeira. Né? Madeira Mamoré, né? Madeira Mamoré, né? E Costa Marques, enfim, toda essa região, você como historiador, você sabe, essa é uma região onde localiza os pescadores realmente nativos, a gente chama os beradeiros, o pessoal ribeirinho, né? Ribeirinhos, né? Então são pessoas que moram há muitos anos, que também têm uma agricultura manual, né? E que também usam a pesca como uma atividade rentável para a manutenção de sua família, né? Sobrevivência, né? Sobrevivência. E tem muitos problemas, eles têm muitos problemas de várias ordens, né? Nesse caso aí, um dos problemas do pescador seria, vamos dizer, financiamento da produção, adimplência. Como é que está essa situação? Adimplência e inadimplência. Olha, inclusive é um dos fatos que a Federação da Agricultura, eu como presidente, indaguei o Banco da Amazônia faz uns 15 dias, pedi formalmente um ofício, passei em mãos para você agora, estou passando aqui, a situação da região da Grande Porto Velho. A região norte do estado compreende aqui o município de Itabuã, o município de Candeias e o município de Porto Velho. Esses 3 municípios, nós temos uma inadimplência muito alta no crédito, principalmente no PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar. Tanto para áreas, tanto os financiamentos para pequenas propriedades, aqui nesses 3 municípios, que a inadimplência está alta, como também na atividade pesqueira dos ribeirinhos. Então, há uma inadimplência acima de 10% do não pagamento dos financiamentos feitos. Isso remete ao banco, o BASA, a não liberar mais financiamento na área, principalmente do PRONAF, o A, o B e C. Isso é muito ruim para a economia de Porto Velho, é muito ruim para a economia aqui desses 3 municípios. Porque não havendo financiamento, nós temos hoje milhões e milhões, 2 bilhões para o crédito de Rondônia. O BASA tem no seu orçamento. O BASA tem isso para financiar. Tem no orçamento, para financiar todos os programas e todas as linhas de crédito. E aí remete a Porto Velho o não financiamento do PRONAF em razão dessa inadimplência. E o que leva a essa inadimplência? Que prejudica aos adimplentes? Este é um assunto que eu, a partir de hoje, vou discutir com o secretário de Estado da Agricultura, secretário municipal de Agricultura, seu Luiz Cláudio, e com a direção do BASA, vou convocar esses atores, a direção da Emater, para realmente estudar direitinho o que foi que levou essas causas. Será que foi as enchentes de 2014? Será que foi o risco que o banco financiou? Financiou pessoas que realmente talvez não era um ribeirinho, talvez não era um pescador. Faltaram garantias? Faltou as garantias, que não tinha as garantias reais para isso. E trouxe esse inadimplemento alto. A pandemia terá sido também a responsável? Eu acho que não, porque já faz mais de 2 anos que o banco está correndo atrás desses credores. Eu vou colocar uma outra situação
que é da minha própria conta, mas em todo tipo de financiamento, existem os que recebem os financiados, que recebem e aplicam, e existe uma parte que recebe e não aplica. Pode também ter ocorrido isso? Com certeza, eu, pela minha experiência como produtor, como técnico, eu acredito que mais de 50% deve ter ocorrido o desvio de finalidade do crédito. Muitas vezes era para comprar um barco, comprou uma moto. Eu não sei se isso aconteceu. E assim por diante. Mas você está falando de possibilidade, né? Possibilidade, Muito hipótese. Bom. Então, tudo isso, a gente vamos levantar nessa discussão com as entidades, a Secretaria de Estado da Agricultura, que é responsável, a direção do BASA, a própria Semagri, a Emater. Nós temos que achar caminhos, discutir o porquê, quais as encontrar razões. a solução, né? Nós temos que baixar nós temos que talvez renegociar essa dívida, nós temos que talvez um perdão parcial dessa dívida, né? Haver um rebatimento nessa dívida. Eu, como presidente da federação, eu estou para ajudar o lado de cá, o lado da produção. Seja pequeno, seja o ribeirinho, seja o médio e o grande. Você representa eles, Eu né? represento os produtores dessa situação. Hélio, vamos ao intervalo agora do primeiro bloco. Estamos conversando aqui com o Hélio Dias, que é o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Rondônia, discorrendo sobre essas questões que estão assolando e que está enfrentando o pequeno produtor rural, o grande produtor rural, a agricultura de um modo geral. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. Parece inacreditável para alguns e para outros a ficha ainda não caiu. Mas é verdade. Em poucas semanas, centenas de pessoas já morreram só em Rondônia e nós precisamos acabar com isso. É por isso que os nossos deputados estaduais agiram rápido e já destinaram 10 milhões de reais para contratar uma ala exclusiva no Hospital do Amor, para pacientes com Covid-19. O Dr. Carlos Alexandre, diretor técnico do hospital, falou sobre as vantagens da nova ala só para tratamento dos infectados. Acabou se transformando numa ação muito, muito positiva para a sociedade, para o hospital. A ala contratada com dinheiro que os deputados economizaram tem 61 leitos, sendo 12 de UTI. O preço está abaixo do mercado e gerou cerca de 100 empregos para atender a população e salvar vidas. Jean Negreiros, o diretor executivo do Hospital do Amor, elogiou os deputados de Rondônia pela iniciativa. Eu gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa, todos os deputados que se uniram em prol desse momento atual, dessa pandemia, e isso foi possível
para que nós pudéssemos aqui estar entregando esses 12 leitos. Os nossos deputados estaduais estão fazendo isso e muito mais porque querem fim da pandemia. Precisamos cuidar da higiene principalmente e acreditar que o distanciamento ainda é a melhor forma de evitar a doença. Só assim é que vamos salvar nossas vidas e as vidas de quem amamos. Assembleia Legislativa, o poder da sua voz. A voz do povo. São 12 horas e 19 minutos em Porto Velho. Estamos de volta para o terceiro bloco da Voz do Povo, nesta quarta-feira, dia 30 de setembro. 30 de setembro, terminou o mês, né? O primeiro mês do BRO já foi, agora vem outubro, novembro e dezembro. Setembro 30, outubro 31, novembro 30, dezembro 31. Isso aí, é o mês do BRO, né? 2 de 30, 2 de 31. Estamos conversando aqui com um convidado muito especial, o Hélio Dias. Ele é presidente da Federação da Agricultura e também tem um programa de TV ligado a isso, que é o Momento Rural, na Rede TV. Um programa muito bom, que discorre sobre as questões da agricultura de Rondônia. Ele faz um serviço muito bom nessa área. Esse seu programa Momento Rural, vai ao ar, qual horário, se é diário, como é que funciona isso? Não, é semanal, diário não é fácil. Só o programa Voz do Povo, assim, nossa, semanal, todos os sábados na Rede TV, né? Às 12h30 a 1h15. São 45 minutos de programa semanal que apresentamos o programa para 22 municípios de Rondônia. Olha aí, muito legal. Olha aqui a Dina Wilson Chaves disse que está assistindo o programa conosco. Muito obrigado. Renata Luz dá bom dia e diz que Rondônia é um estado da agricultura. É isso mesmo? Exatamente. Renata Luz está certa? Corretíssima. Corretíssima, né? Toninho de Irene, ele pergunta para você assim: gostaria de saber o que o nosso presidente produz na sua propriedade rural. Toninho de Irene. Você tem propriedade rural? Hã? Você tem propriedade rural? Tenho, Irene, eu tenho duas Toninho de Irene. Eu tenho duas propriedades rurais, Toninho. Tem uma em Rolim de Moura, região de Castanheiras. Lá eu trabalho com leite, gado de corte, né? Cria e engorda. E arroz lá. E aqui em Porto Velho eu tenho uma propriedade na linha 105 Mutum. E aqui eu estou mexendo com gado de cria. Muito bom. Hélio, tem dado na mídia aí que a China está mandando sementes para cá e o Antônio Luiz, ele diz: boa tarde, alerta, cuidado com os pacotinhos de sementes chinesas de origem desconhecida, pode ter novos vírus e novas bactérias. Isso é possível que haja essa questão? Inclusive, realmente tem que ser entregue essa semente a quem receber, direto no Ministério da Agricultura ou no IDARON, porque essas sementes pode ser uma praga que está vindo de lá para cá para poder prejudicar, uma erva daninha para poder prejudicar a agricultura brasileira. Outra então, praga, né? E pode vir até bactérias que pode provocar grandes prejuízos à nossa agricultura. É o que ele está dizendo aqui, Antônio Luiz. Eu acho interessante é que a China libera o vírus para cá e ninguém pode dizer nada. Aí enche os bolsos de dinheiro vendendo coisas que ela já tinha preparado. Agora vai fazer a vacina e não se pode dizer que é chinês, porque tem uma ideologia que fala, não pode falar da China. Eu tenho a coragem de dizer, a China está mandando agora semente que pode, não sei se tem, mas pode conter, como disse aqui o presidente, todo mundo está pensando, bactérias, o novo vírus, e não se diz nada, ninguém pune a China, todo mundo tem medo dos olhos amendoados da China porque tem muito dinheiro. Que é isso? Essa questão do vírus, um dia vai chegar a verdade, que esse vírus foi propositadamente plantado pela China. Um dia chegará a verdade, enquanto não chegar, está todo mundo na defesa, parece que a China, todo mundo é anjo sobre a terra. Não é não, tem coisa grave. O Lucas Silva pergunta para você, Lucas Silva diz, a agricultura devia ter mais destaque, infelizmente, ainda tem muita burocracia para esses produtores, é verdade? Tem burocracia? Tem muita burocracia ainda. É o Lucas Silva. Lucas, de toda a natureza. Muitas vezes é questão de licenciamentos ambientais, falta simplificar, apoio, principalmente em questão de preço, questão da parte da produção mesmo, acesso, por exemplo, à correção de solo, enfim. Nós temos sérios problemas, principalmente aqui na região da Grande Porto Velho. Problemas, digamos assim, de cultura, problema de impacto de novos modelos de economia, problemas financeiros. Quais são os problemas que nós temos mesmo na agricultura de Porto Velho? Olha, a agricultura de Porto Velho, eu vejo que ela precisa... Nós temos 12 mil propriedades hoje aqui na região da Grande Porto Velho.
E a grande predominância é a pecuária de corte. 1.142.000 cabeças. Então é o município que mais, também é um território. O maior rebanho do estado fica em Porto Velho. Exatamente. Agora temos muitas áreas abertas, áreas localizadas aqui à margem esquerda do Rio Machado, do Rio Madeira, áreas de solos de terras fracas, de fraca a média fertilidade, precisa ser corrigida e precisa de um grande programa de calcário, de apoio à agricultura familiar. O calcário tem que chegar barato aqui. É fraca, exatamente. Então ela vai a uma grande quantidade de calcário para realmente produzir banana, para produzir mandioca, para produzir café, para produzir cacau, enfim, qualquer cultura, inclusive pastagem para o leite. E precisa ser corrigido esse solo, corrigido, adubado, feito todos os procedimentos corretos, né? De boas práticas. Mas o que precisava é que o poder público, seja ele municipal ou estadual, tenha um grande programa de calcário aqui, de incentivo ao calcário. Que esse calcário possa chegar aqui em Porto Velho, ter centro de distribuição, possa chegar em Nova Mutum, possa chegar em Jaci, possa chegar em Bandeirante, possa chegar lá no Extrema, para que o produtor da agricultura familiar possa ir buscar ali próximo, por um preço da metade do preço que hoje custa. Hoje uma tonelada chega aqui a R$220 em Porto Velho. Chega lá no Extrema a R$280. É muito caro uma tonelada nesse preço, chegando nessa distância. Porque é lá de Pimenta Buena, ela chega de 600 quilômetros. Ela chega, por exemplo, hoje quase 600 quilômetros daqui em Espigão do Oeste, daqui lá em Parecis, na usina dos Cassol. É muito distante. Então o frete é que custa caro. Lá custa R$50, R$60 a tonelada. Mas o custo do frete que é caro. O interessante, Hélio, é que nós temos a maior mina do mundo aqui em Rondônia, né, de calcário. E deveria ter um preço muito acessível, né? Não, o problema é o frete. Então o transporte hoje de carreta de lá para cá tem que vir em carretas bitrem, 9 eixos no mínimo, para baratear custo. Isso o poder público teria que se responsabilizar, tá junto com as entidades, com a federação, tá junto com as associações, com as cooperativas, no transporte, para que principalmente o pequeno e o médio produtor, ele possa ter acesso a calcário mais subsidiado. Diferente do grande, que o grande, os plantadores de soja, eles têm várias carretas, chega por preço acessível. Isso reduziria as queimadas nos sítios? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que a partir do momento que aquele produtor que puder gradear, que ele vai gradear a sua propriedade, ele vai aplicar o calcário, ele vai plantar dentro de uma tecnologia, dentro de um novo sistema de plantio. Ele não vai fazer o roçado e não vai queimar. Ele faz o roçado muitas vezes e queima, e ali já pega fogo e já entra onde não era para ir, né? Então muitas vezes perde o controle. E a mecanização, ela é muito benéfica tanto para o solo, na recuperação das características químicas e produtivas do solo, também evita as queimadas. Aqui o João Nicoletti, ele pergunta assim, pergunta a você, tá dizendo que é ótima entrevista, pergunta, por que existe tanta desconfiança nos nossos produtores, principalmente da agricultura familiar? É o João Nicoletti falando de desconfiança. Não sei se é por parte dos agricultores ou é com eles. Existe essa desconfiança? Eu acho que existe uma questão de entendimento. A agricultura familiar e a agricultura comercial, ela é o nosso sistema de produção de Rondônia e do Brasil. Logicamente, um produz com um formato de sistema familiar que tem que ser altamente apoiado, com crédito, na hora certa, no momento certo, semente de qualidade, o calcário, né? Tem que dar condição para essa agricultura funcionar, entendeu? Principalmente utilizando a mecanização, utilizando a inovação, porque no braço não tem pessoa que aguenta. Muito bem. Então é nesse sistema. Tem que ter apoio do governo, né? Apoio. O governo do estado, o governador Marcos Rocha, secretário de Agricultura, olha aí, vamos apoiar o pequeno agricultor, porque além de tudo, barateando o custo, também impede as queimadas nos sítios que provocam os incêndios amazônicos. Pensa bem, governo, pensa bem. O doutor Ricardo Pontes de Ariquemes está fazendo um grande programa, essas entrevistas são ótimas, parabéns, doutor Ronaldo Pontes, lá de Ariquemes, né? O Ricardo Oliveira, de Alto Alegre dos Parecis, a situação dos produtores é injusta, as desconfianças para disponibilizar linha de crédito ainda atrapalham muito. Se não fosse o setor produtivo, o Brasil teria afundado. Quem está dizendo isso é lá de Alto Alegre, o Ricardo Oliveira. Ricardo, você está corretíssimo. Tem que simplificar o crédito. O acesso ao crédito, tanto no Banco do Povo, nos bancos oficiais, no BASA, tem que ter rapidez, agilidade e principalmente uma das lutas que estamos fazendo aqui com a direção do BASA, com o Diego, que é o superintendente, é
fazer com que o Banco da Amazônia ele se modernize, ele fique um banco digital, para que possa fazer um custeio do seu celular, aí da onde você está, da sua propriedade, você pode aprovar seu crédito e desenvolver o seu negócio. Muito bem. A Maria Eliette, boa tarde, Maria Eliette, boa tarde, que está no programa ligadíssima, ouvindo essa maravilhosa programação, né? Maria Eliette, do bairro Feudal do Ponto Espírito. Aqui tem uma pergunta do Mauricelli, fala assim, Matias, os presos do regime aberto vão ter que assinar que dia? Ô Mauricelli, eu não tenho essa informação sobre isso, mas vou tentar fazer com que a produção me passe aí. Já são 12h30 já? O tempo conspira contra nós, Hélio. Urge. Né? Ele urge, ele ruge, é um bicho muito danado. Hélio Dias, muito obrigado pela sua participação no programa Voz do Povo dessa quarta-feira. Obrigado, Francisco, pelo convite, mas dizer que realmente o tempo é muito escasso. Você que está nos ouvindo, a agricultura e pecuária é muito extensa. Nós temos muitos temas, muitos problemas para ser discutido, para ser debatido, não só levado a conhecimento da população desse estado. Eu, como presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado e do Senar, eu agradeço a sua audiência, as pessoas que nos ouviram, que fizeram essa interlocução contigo, o Francisco, e agradeço a sua boa vontade de ter me convidado, e quantas vezes convidar Hélio Dias para vir no programa, estou à disposição, porque eu estou em defesa dos nossos produtores, da agricultura familiar, da agricultura comercial e do setor produtivo do estado de Rondônia. Muito obrigado a todos. Sempre haverá assunto, sempre haverá tema, e vocês virão aqui muitas vezes ainda, Hélio. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ao intervalo? Voltamos daqui a pouco com outro convidado muito especial, o Silvio Carlos, vai falar de esporte paralímpico. Vamos lá, voltamos já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Parece inacreditável para alguns e para outros a ficha ainda não caiu. Mas é verdade. Em poucas semanas, centenas de pessoas já morreram só em Rondônia e nós precisamos acabar com isso. É por isso que os nossos deputados estaduais agiram rápido e já destinaram 10 milhões de reais para contratar uma ala exclusiva no Hospital do Amor, para pacientes com Covid-19. O Dr. Carlos Alexandre, diretor técnico do hospital, falou sobre as vantagens da nova ala só para tratamento dos infectados. Acabou se transformando numa ação muito, muito positiva para a sociedade, para o hospital. A ala contratada com dinheiro que os deputados economizaram tem 61 leitos, sendo 12 de UTI. O preço está abaixo do mercado e gerou cerca de 100 empregos para atender a população e salvar vidas. Jean Negreiros, o diretor executivo do Hospital do Amor, elogiou os deputados de Rondônia pela iniciativa. Eu gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa, todos os deputados que se uniram em prol desse momento atual, dessa pandemia, e isso foi possível para que nós pudéssemos aqui estar entregando esses 12 leitos. Os nossos deputados estaduais estão fazendo isso e muito mais porque querem fim da pandemia. Precisamos cuidar da higiene principalmente e acreditar que o distanciamento ainda é a melhor forma de evitar a doença. Só assim é que vamos salvar nossas vidas e as vidas de quem amamos. Assembleia Legislativa, o poder da sua voz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br.
Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Estamos de volta para o terceiro bloco da Voz do Povo desta quarta-feira, 30 de setembro, meio-dia e 35 minutos, em Porto Velho, Rondônia. Vamos conversar agora com outro convidado muito especial, o Silvio Carlos. Ele vai falar aqui sobre esporte paralímpico, discorrer sobre as questões que afetam esse lado da Olimpíada, esse lado do esporte amador, esse lado do esporte em Rondônia. Antes de falar com ele, eu vou aqui ler mais 2 ouvintes, sua excelência ouvintes, que nos mandaram mensagem, mas não deu tempo de ler na entrevista com o Hélio Dias. Foi o Lucas Silva, que não deu tempo de ler, o Carlos Venâncio e o Luiz Gonzaga Nascimento. A gente não pôde ler porque o tempo não permitiu, mas a gente se honra muito, fica muito honrado com a sua participação e o interesse que você tem pela agricultura. O Carlos Venâncio, o Lucas Silva e o Luiz Gonzaga Nascimento. Vamos à entrevista com o Silvio? Vamos à entrevista. A Voz do Povo. Entrevista. Boa tarde, Silvio Carlos. É um prazer recebê-lo na Voz do Povo. É uma honra. Francisco Matias, boa tarde. Todos os ouvintes do programa A Voz do Povo. Né? Mandar um abraço especial aqui para o meu amigo Arimar, né, de Sá, um grande baluarte da comunicação, né? E é uma satisfação, né? Eu que sempre estive do lado de lá, sempre no trânsito, na correria, hoje estou do lado de cá, né? Então vamos falar do esporte paralímpico, né? Como todos vocês sabem, o esporte é olímpico, né? Para pessoas normais e paralímpico para pessoas com deficiência. Né? Você sabe, Silvio Carlos, o que eu estranho muito desse paralímpico é o nome paralímpico. Não seria paraolímpico? Por que paralímpico? Não, na realidade, não significa nem assim, é um termo que a gente vai falar de paralisia. Não, o que acontece é que depois dos Jogos Olímpicos, paralelamente aos Jogos Olímpicos, se tem as Paralimpíadas. É só uma questão de um paralelo. Inclusive, isso já foi questão de tema de vestibular, né? E a maioria dos vestibulandos erraram essa questão, né? Porque é só um paralelo, né? Um paralelo que paralelamente ao esporte... Corre paralela à Olimpíada, né? Isso, tem nada a ver com paralisia. Ô Silvio Carlos, quais são as principais modalidades que Porto Velho participa nessas corridas paralímpicas Brasil afora, mundo afora? Em primeiro lugar, a gente quer dizer que o esporte aqui em Rondônia, o esporte paralímpico, é um esporte vencedor, né? É um esporte de superação, né? É um esporte que dá orgulho para todos os rondonienses. Que leva uma imagem positiva de Rondônia para o Brasil e para o mundo, né? Que antigamente, quando se falava mal de Rondônia, lá em Rondônia, mas com o esporte paralímpico é uma coisa bem diferente, né? Porque nós temos atletas que são campeões mundiais, né? Aqui de Rondônia. Isso, aqui de rondoniense, né? Rondoniense. E temos atletas que já são medalhistas em Jogos Paralímpicos, né? Então a gente tem uma grande referência do esporte aqui em Rondônia. Mas as principais modalidades que a gente tem aqui é o atletismo, né? Que é o carro-chefe, que a gente tem atleta na seleção brasileira, né? A gente tem vários atletas que saíram de Rondônia para competir por outros estados, porque aqui a gente não tem muito como segurar um atleta por causa da estrutura, né? Porque não tem uma pista, o governo não oferece essa estrutura? Nós temos um local ideal para a gente competir, né? E dar um suporte bom para o atleta, né? Esse Rondônia que você fala, é Rondônia todinha, até Vilhena? De Rondônia, de Porto Velho até Vilhena, nós temos bons atletas. Como a gente tem lá em Rolim de Moura, né? O Alisson e o Wagner, que jogaram na seleção brasileira de futebol de 7 PC. Ou seja, futebol de 7 para pessoas com paralisia cerebral, né? Nós temos lá em Espigão do Oeste o Túlio, né? E o Gustavo, né? Nós temos lá em Cacoal, né? A Yara Gabriele, que é uma menina que ela é do campo e ela tem destaque na modalidade de bocha, né? E a modalidade de bocha é uma modalidade para pessoa
com um comprometimento mais severo com relação à deficiência, né? Como é a bocha? Isso. Quem pratica bocha tem que ser cadeirante, né? Cadeirante, né? E isso é aquele que vai... É uma bolinha, né? A bolinha aqui, ela tem que ter muita visão, muita pontaria, né? Porque isso. A bolinha vai... Eu vi já. Isso. E inclusive, muitos atletas que não têm condições de fazer um lançamento, eles se utilizam de uma calha, de um calheiro, né? E esse calheiro joga de costa pro jogo, né? E o atleta aqui só faz direcionar, dizer, não, põe a bolinha aqui, empurra ela, solta, põe mais para a direita, para a esquerda, para ir no encontro da bola branca, que é a bola alvo, né? O que fica ainda mais complicado, né? É muito complicado. É como se eu te amarrasse aqui, o braço e a perna, e tu vai ter que me incomodar para me fazer uma jogada e um gol de placa, entendeu? Merece muito respeito quem faz isso. O esporte, de modo geral, tem respeito. Mas o esporte paralímpico, para mim, eu fico assistindo todas as modalidades, eu nunca paro para assistir, mas eu respeito muito, 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 e admiro muito quem pratica isso aí. Por falar em admirar, o governo de Rondônia, o prefeito de Porto Velho, o prefeito de Espigão, de Cacoal, eles apoiam financeiramente ou estruturalmente esses atletas? Se a gente for falar em termos percentual, é 1%, né? O esporte tão vencedor, né? Por exemplo, a ONG Rondônia Clube Paralímpico tem um projeto que ela desenvolve através de professores voluntários, né? E com o incentivo dos próprios familiares, né? Um projeto para 50 crianças, né? E totalmente gratuito, né? Então, esse projeto ele é executado no Ferroviário Atlético Clube, né? No Espaço Alternativo, no Deroche, no Estádio Elísio Ferreira, né? Então, ele é uma coisa que o governo já poderia transformar esse projeto dessa ONG, né? Num programa de governo, entendeu? Né? Porque é o governo que tem o incentivo. Então, acho que foi numa entrevista aqui que eu vi o secretário da Serviço Social, ele falando, e eu fiz a pergunta para ele, qual era o investimento que ele tinha feito no esporte. Vi aqui e ele falou que nenhum, infelizmente nenhum. Então, realmente, os governos, né, tanto do município como do estado, tem que dar um incentivo ao esporte paralímpico, né? Quando se fala em esporte, é mais futebol, né? Se pensa mais em futebol, voleibol. Né? A mídia tem dado muito apoio através de resultados, mas a gente precisa de ações, né, como um projeto, né? Não é só criar um Bolsa Atleta e dar o Bolsa Atleta. Jogar por aí o Bolsa Atleta, né? A gente tem que criar situações também para as pessoas que Silvio trabalham. Tem aqui uma pergunta, acho que é para você, né? Ele diz assim, meu nome é Cristiane Maia de Oliveira, por que os candidatos só fazem alguma coisa em tempo de eleição, né? Moro desde que nasci em Porto Velho, ou seja, sou de Porto Velho e desejo essa questão fora da nossa entrevista, mas é uma questão que a Cristiane está certa. Candidato só faz alguma coisa em tempo de eleição. Depois isso se esconde. Aliás, ele nem é candidato, mas tem mandato, se esconde. Pelo esporte, o que é que o prefeito de Porto Velho fez para o setor do Paralímpico? Que você pode destacar? A Ivonete Gomes, a secretária da SEMES, ela sempre deu um incentivo, né? Ela através das suas ações, mas a gente precisa mesmo de projeto paralímpico, né? Quando vai viajar? Lá eu acho que lá na escola padrão atende pessoas com deficiência, né? E isso é muito bom, né? Ali a piscina é olímpica, né? A piscina olímpica. Mas já está funcionando? Tem o judô, que é o judô paralímpico, né? Que também a ONG Rondônia como Paralímpico também, com os profissionais voluntários, desenvolve esse mesmo projeto. Com o judô, com o tênis de mesa, com a natação, né? Com o atletismo e com a bocha, né? E o ginásio padrão, está funcionando ou é só a parte da piscina? Ou a piscina funciona lá com atividades, né? Agora eu não sei se a pista de atletismo lá, que tem uma pista, né? Se o ginásio, isso aí eu ainda não tenho essa informação. Se está funcionando, né? São 2 horas e 44 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos conversando com um convidado muito especial, o Silvio Carlos. Silvio Carlos, ele está aqui com uma mensagem interessantíssima, que é sobre o esporte paralímpico de Rondônia. As suas vitórias, né? As suas conquistas, né, Silvio? E as necessidades, né? Eu deixei uma pergunta para você,
se já para o segundo bloco, quando um atleta paralímpico vai fazer uma participação em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, como é o apoio de governo para passagem, hospedagem, ou ele vai naquela vontade louca, quase sem apoio? Mas você vai responder isso na virada do segundo bloco. Vamos dar um intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, você impulsiona a força do empreendedor brasileiro. Parece inacreditável para alguns e para outros a ficha ainda não caiu. Mas é verdade. Em poucas semanas, centenas de pessoas já morreram só em Rondônia e nós precisamos acabar com isso. É por isso que os nossos deputados estaduais agiram rápido e já destinaram 10 milhões de reais para contratar uma ala exclusiva no Hospital do Amor para pacientes com Covid-19. O Dr. Carlos Alexandre, diretor técnico do hospital, falou sobre as vantagens da nova ala só para tratamento dos infectados. Acabou se transformando numa ação muito, muito positiva para a sociedade, para o hospital. A ala contratada com dinheiro que os deputados economizaram tem 61 leitos, sendo 12 de UTI. O preço está abaixo do mercado e gerou cerca de 100 empregos para atender a população e salvar vidas. Jean Negreiros, o diretor executivo do Hospital do Amor, elogiou os deputados de Rondônia pela iniciativa. Eu gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa, todos os deputados que se uniram em prol desse momento atual, dessa pandemia, e isso foi possível para que nós pudéssemos aqui estar entregando esses 12 leitos. Os nossos deputados estaduais estão fazendo isso e muito mais porque querem fim da pandemia. Precisamos cuidar da higiene principalmente e acreditar que o distanciamento ainda é a melhor forma de evitar a doença. Só assim é que vamos salvar nossas vidas e as vidas de quem amamos. Assembleia Legislativa, o poder da sua voz. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A Voz do Povo. Estamos de volta para o último bloco da Voz do Povo desta quarta-feira, 30 de setembro. São 12h e 49 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos conversando com um convidado muito especial, o Silvio Carlos, que ele é presidente da Federação Paralímpica do Estado de Rondônia. A gente deixou de apresentar no começo, mas está aqui, o Silvio Carlos preside a Federação Paralímpica do Estado de Rondônia. Então ele está aqui representando toda uma estrutura paralímpica. Eu deixei para você a pergunta, Silvio, sobre quando um atleta vai viajar, se o governo, se o município dá passagem ou hospedagem, onde é que tira, se eles não dão, tira esse leite de pedra?
Bem, a justiça seja feita, né? Quando o atleta ele é estudantil, aí existe toda uma estrutura da SEDUC, né? Desde da logística de trazer o atleta do interior, colocar no hotel, né? Levar para o aeroporto, né? Caminhar passagem aérea, tudo isso é através da SEDUC. A SEDUC faz isso aí. O professor Ítalo, o professor Expedito, né? O professor Paulo. São pessoas fantásticas que viram essa visão do esporte paralímpico e resolveram, a partir de 2012, assumir essa responsabilidade. Até então, a ONG Rondônia Clube Paralímpico e a federação era responsável, entendeu? Eu várias e várias vezes fui, né, na base aérea, né? Enviei ofício para o Ministério da Aeronáutica e consegui levar atletas de Rondônia, né? Em Búfalo, em Jatinho, né? Mas aí, com essa visão, com essa parceria que a gente sensibilizou o professor Ítalo, o professor Expedito, eles realmente assumiram essa responsabilidade. Então, a SEDUC está de parabéns porque faz toda essa ação. Mas quando a gente vai para o alto rendimento, né? Aí a Sejusel tem um programa lá, né? Que você tem que encaminhar a inscrição, mais documento, anexar todos esses pedidos. Mas muitas das vezes a gente, por exemplo, se a gente for sair daqui com 10 atletas, pede 10 passagens, muitas das vezes ganha 1, 2, entendeu? Então, mas tem que correr atrás das outras 8. Né? Se o atleta é top, né? O atleta está indo para um campeonato brasileiro, representar seu clube. Né? Ele não está indo para uma competição de recreação, de participação. Então, isso é muito importante, né? Mas eu acho que o governo tem que ter recurso, porque existe o recurso federal, existe o recurso da loteria esportiva destinado para isso, entendeu? E tem projeto para que esses recursos sejam canalizados para Rondônia? Existe algum projeto da federação? Da federação, eu já tentei, desde 2010, só para ter uma ideia, eu fiz umas prioridades de o que era preciso para ajudar o esporte paralímpico. Eu tenho até em documento registrado, tudo isso, registrado, né, com relação à passagem aérea. Fiz um projeto para a gente manter os jovens, nossos jovens atletas, aqui no próprio estado. Porque o cara tem que ir para São Paulo, porque lá tem uma estrutura, tal, tem bons técnicos. Mas aqui a gente tinha que manter os nossos atletas aqui. Para ele, por exemplo, sair daqui de Rondônia com a camisa de Rondônia, ser campeão aqui em Rondônia, ficar em Rondônia, estar perto da sua família, né? E ter toda essa estrutura. E tem atleta que saiu de Rondônia para ficar em outro estado para treinar? Muitos atletas. Hoje a gente tem atleta morrendo de ganhar dinheiro com o esporte paralímpico. Por exemplo, a gente tem o Matheus Evangelista, né? Que ganha o Bolsa Pódio, né? Que ele tem um patrocínio da loteria da Caixa. Que ele é do time São Paulo, né? O projeto Time São Paulo é um projeto que cada atleta ganha R$12.000. Aqueles que podem ganhar uma medalha. E hoje, se tiver uma convocação, hoje um dos únicos atletas que pode estar representando o Rondônia é o Matheus Evangelista. Porque ele está em segundo lugar no ranking nacional, no ranking internacional. Ele é de qual município? De Cacoal? Não, ele é daqui de Porto Velho, né? O Matheus saiu no projeto Rondônia Clube Paralímpico, eu descobri ele. Inclusive, a gente já teve uma entrevista com o Esporte Espetacular, né? Falando sobre essa trajetória dele, né? O Matheus, que é o medalhista, né, de Jogos Paralímpicos e tem medalha de ouro em campeonato mundial na prova do salto de distância e medalha de ouro no campeonato mundial na prova dos 100 metros rasos. Interessante saber disso, que nós temos esse tipo de personalidade em Rondônia, né? Do esporte paralímpico, tem também que é nacional e internacional, né? Nós temos também vários atletas, né? Que é o Edson Cavalcante, que ele é acriano, mas é radicado aqui em Rondônia. Hoje ele mora lá em São Paulo, né? Ele está competindo pelo Instituto Atlas. Aí ele já está levando muito atleta daqui de Rondônia, né? Mas a gente tem aqui, quando os atletas estão indo, a gente também tem os nossos projetos, que é um celeiro, né? De produção de craques, né? Quando tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, todos os técnicos vão lá, né? Para colher, pegar... São os olheiros, né? Os olheiros. Aqui em Rondônia, quando qualquer competição que a gente vai para as Paralimpíadas Escolares, que é competições para jovens, os técnicos vão tudo atrás dos nossos atletas. Por exemplo, a gente tem o Wesley, né? A Adriana está indo embora. Wesley é um garoto de 18 anos que foi vice-campeão mundial agora na Suíça, né? Em Northwil.
Ele ganhou uma medalha de ouro na prova de 200 metros. A gente tem também o Alisson, que já foi da seleção brasileira, tem a Ketley, o Kesley, né? São vários outros atletas, a Adriana, né? Nós temos um garoto muito bom no judô, que ele é deficiente visual, que ele está num camping paralímpico, né? Ele campo paralímpico é quando você é convidado pelo Comitê Paralímpico para participar de uma fase de treinamento, né? Fica onde? Isso, fica em São Paulo. São né? Paulo. Aí ele vai para lá com toda a logística e treina como se fosse alguns programas, como se ele já fosse um futuro atleta de seleção brasileira, onde ele tem entrevista com psicólogo, né? Tem fisiologista, todo acompanhamento técnico, toda a logística, né? Que um atleta de alto rendimento tem, né? Muito interessante. Às vezes a gente vê pela TV o esporte paralímpico e nem imagina que Rondônia participa ativamente dessas Por exemplo, o que eu posso competições. Dizer, Francisco, vai me desculpar, é que Rondônia, se a gente for comparar com o futebol hoje, nós somos um Flamengo do Rio, um Grêmio, um Internacional, tudo, certo? Rondônia. E não, com muito orgulho, entendeu? Nós produzimos. Hoje, por exemplo, quando um atleta aqui vai jogar lá no Japão, vai não sei o quê, não sei para isso, a imprensa coloca em Deus a pessoa. E no esporte paralímpico, aqui em Rondônia, nós temos tudo isso. Temos atletas da seleção brasileira de jovens, né? O Danilo do judô, né? A Kiara do atletismo, né? O Cauã da bocha, né? O Lucas lá de Jaci Paraná, que é um cadeirante severo, né? Abraço aí, Lucas. Abraço para você. Eu quero mandar um abraço para o Lucas, lá de Jaci Paraná, mas quero mandar um abraço para todos os que participam, os atletas, o pessoal de treinamento, os técnicos, para você da federação e sua equipe da federação, porque é o momento de enaltecer Rondônia com essa gente boa que faz o esporte paralímpico. Não só o atleta, mas também o treinador, também o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, todo mundo que participa. A gente tem uma equipe só de voluntários, né? A gente começa com a doutora Lidiane, que ela é médica, né? E nós temos um parceiro, o seu Horácio Guedes, lá do Ferroviário, que abre aquele espaço lá para os paralímpicos assistirem. A professora Paula Pimentel, que dá aula como voluntário. O professor Rafael que trabalha com atletismo, né? A professora Ritinha, que dá aula lá em Jaci Paraná, que tem um trabalho maravilhoso, né? E no interior do estado a gente tem a professora Rosilda, lá do Senic, lá de Cacoal, né? A Denilda e o professor Jório, lá em Espigão do Oeste, né? O próprio Rudinei, né? Que está agora atuando com o esporte paralímpico, lá no município de Rolim de Moura, entendeu? Rapaz, nós temos profissionais em Jaru, que trabalham com esporte paralímpico, em Ariquemes. A gente tem profissionais em tudo que é lugar, em todos os cantos, né? A federação, ela está tentando receber, convencer algum deputado federal para a gente ter uma emenda parlamentar, para a gente fazer os Jogos Abertos Paralímpicos de Rondônia, que isso não tem, né? Existe uma competição da SEDUC, que é Jogos Escolares Paralímpicos de Rondônia. Já é paralímpico para a faixa etária de... E é estudantil, né? É estudantil, você né? quer fazer os Jogos vai Abertos, até né? os 17 anos. E a gente quer criar uns Jogos Abertos para os adultos, né? E aí no interior do estado a gente... Mas tem algum deputado que já se manifestou ou você está contando dificuldade de abrir portas? Negociando com alguns deputados federais, né? E talvez alguns senadores, para a gente ter uma emenda. Eu acho que com 300 mil eu faço os Jogos Paralímpicos aqui em Rondônia, entendeu? Só que eu faço com 5 modalidades, que é o basquete, cadeira de roda, atletismo, natação, a bocha e tênis de mesa, entendeu? Então a gente coloca todos esses atletas em hotel, com alimentação, hospedagem e por aí a gente vai. Olha aí, estamos terminando o programa, tem aqui duas mensagens interessantes. Quem manda aqui é o Antônio Carlos, do bairro Costa e Silva. Está dizendo, nenhum candidato luta pelos deficientes. Se nem a acessibilidade é pensada, imagine os atletas. É uma vergonha. Quem fala é o Antônio Carlos, do bairro Costa e Silva. É como eu falei aqui, né? O esporte paralímpico tem um status bonito, maravilhoso, né? As pessoas têm que olhar
que é olhar, né, Matias? Você, quando olha para a pessoa com deficiência, você tem que saber que quando você olha para a pessoa com deficiência, você tem que olhar que ali tem um cidadão. Sim. Não olhe para a deficiência. Com capacidade. Não olha para a bengala que ela usa. Não olha para a sua amputação. Não olha para a visão que ela deixou de perder. E que ele vota também, entendeu? É isso que... Vota, que pensa e age. Tancar, né? Que é isso que ele tem que pensar. Entendeu? Eu até acho, Silvio, que uma pessoa com deficiência, um cadeirante, que joga bocha, ele é mais capaz do que eu. Faz os caras fazem chover, né? Olha aqui, o Sidomar, lá do bairro Cristal da Calama, diz assim, ó, não é de hoje que o esporte é esquecido em Rondônia. Parece que nossos governantes não gostam de investir em esporte e lazer. É o Sidomar, lá do Cristal da Calama. Principalmente do esporte paralímpico, né? Que nós somos os vencedores. Eles estão ganhando, deixa lá. Então vamos deixar do jeito que está, não. Mas aí é nessa hora de eleição que a sociedade precisa escolher os candidatos e principalmente olhar para aquele candidato que tem um lado social, que ele olha, né, todas as situações da sociedade e os problemas que o município tem, né? São essas questões que a gente trabalha, né, e faz pesquisa para mostrar essa realidade, né? Muito bom. Silvio Carlos, muito obrigado pela sua participação. Você tem meio minuto para suas considerações finais. Eu agradeço, né, Matias? Agradeço tudo. Mando um abraço aqui para meu pai, para minha mãe, para o Francisco Gilmário Pinheiro, que foi meu técnico de voleibol, que eu joguei voleibol durante muito tempo. E agradeço a minha esposa, a Edirlane, que é a fisioterapeuta, né, que trabalha na Evolve Neurofuncional. Ela que me dá muita força para que eu continue nessa luta, né? Elas, meus 6 filhos. Muito obrigado, né? É do meu time isso aí. É um prazer muito grande a gente falar do esporte paralímpico de Rondônia. Muito bom, Silvio Carlos. E um abraço para o bairro do Triângulo, né, Silvio Carlos? Isso, morei no bairro do Triângulo, nadei no rio, atravessei o rio, joguei pedra, briguei com o pessoal. E não pegou nenhuma pirarara pelo frente, nem um puraqué, né? Sim, não, eu não tinha medo. Inclusive eu nadava e dava o canga-pé no jacaré, né? Valeu, Silvio. Muito obrigado pela sua presença. E amanhã estaremos de volta na Voz do Povo. E você que participou conosco, muito obrigado. Estaremos aqui, se Deus assim permitir. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. A Rádio Católica no coração da gente. Caiari 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. Ser pai, educador, mentor, é receber de Deus mais do que um presente. É receber uma missão. Uma missão divina que deve ser executada com o máximo de amor e dedicação. No entanto, é uma missão difícil e muitas vezes até ingrata. Quando se é muito bondoso, as coisas podem sair do controle. Quando se é muito severo, conquista-se apenas o temor e a hostilidade. Um pobre pai, ciente dessa dificuldade, desabafou com o colega. Lá em casa, os gêmeos já estão chegando na adolescência e, apesar de iguais, nunca vi pessoas tão diferentes. Vivem brigando, aprontando na escola, eu não sei mais o que fazer.